namastê. Olá! Uma alegria muito grande a gente estar aqui novamente, hoje quarta-feira, para uma nova live, né? Então a gente está promovendo nesse momento em que nós estamos com as nossas aulas suspensas, atendimentos suspensos, a gente está aproveitando para poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso conhecimento. E estamos toda vez, né, que tem uma live, tem um convidado especial para compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho, né, daquilo que trabalha, que estuda, um pouquinho da experiência, para contribuir, então, para o nosso autoconhecimento, nossa qualidade de vida, bem-estar. E hoje a nossa super convidada é a Amanda Pinho, que é nossa amiga, colaboradora, parceira aqui do nosso Instituto Átimo Danai, uma super profissional, terapeuta, instrutora, né? Então, assim, uma pessoa muito especial e tem muito conhecimento dessa área, né, Amanda? Então, muito grata e agradecer também a presença das pessoas que estão neste momento participando dessa live com a gente. Podem fazer perguntas, que a gente está aqui, tá prontinha aqui para a gente começar, tá bom? Então, Amanda, fique à vontade para se apresentar. Boa noite, Danai. Boa noite a todo mundo que está aí se conectando com a gente. É uma alegria imensa estar participando da live e falando de um assunto que me fascina muito, que é a linguagem do corpo. E minha formação acadêmica é em psicologia. Eu também sou formada no sistema do Body Talk. Dentro da psicologia, eu me especializei na psicologia junguiana, que já tem uma perspectiva mais voltada para o corpo. E aí também transitei por algumas técnicas já desse contexto alternativo, fui beber da fonte do Ayurveda sobre algumas perspectivas. E integrei todas essas fontes de conhecimento numa abordagem terapêutica, que tem uma visão de mundo bem próximo da filosofia do Oriente. E aí já tem uma outra percepção do corpo, de como ele funciona, de como que a gente faz intervenções para favorecer a saúde. E recentemente comecei a fazer parte lá do grupo de professores do Instituto, dando aula de anatomia, alguns outros módulos eu participo, e é sempre aprendizados muito profundos essa partilha de conhecimento, de experiência, de vivência. E é uma alegria estar Sim, que bom, que bom. Sempre trazendo, assim, né, nas tuas aulas, uma marca, assim, registrada, né, que você traz não só um conhecimento de anatomia, mas um conhecimento além disso, né? Trazendo sempre a experiência humana, né? Para justificar, né, a nossa constituição. Isso é muito bacana, né? É muito importante nas formações de terapeutas corporais, de massoterapeutas, né? E é muito bacana reconhecer também que os estudos, né, as ciências orientais, ocidentais, elas se cruzam, né? Que a gente tem esse olhar, assim, aqui na escola, você tem esse olhar, nós temos esse olhar de estar unindo, reconhecendo e juntando tudo aquilo que é bacana para somar, né? Para que a gente tenha, então, aí um aprofundamento de um conhecimento com uma justificativa assim interessante, né, com conhecimentos milenares juntos, né? Isso é muito bacana. Então a gente tem esses pensadores modernos com aqueles pensadores bem antigos, né? Então, assim, dentro de uma linguagem bem simples, bem coloquial, assim, uma coisa bem natural para a gente poder interagir com as pessoas, porque eu sei que tem muitos que estão participando hoje com a gente, que são leigos, e tem outros que eu sei que são profissionais da área já.
Então, pessoas queridas que hoje estão aí com a gente, ó, a Selma sempre está aí com a gente, o Washington, né? Amigos queridos. Então, a gente entender primeiro, assim, como que funciona esse processo de somatização no nosso corpo, Amanda? Como que você vê isso? Então, essa dinâmica, né, das manifestações no corpo, ela tem uma complexidade que transcende a nossa capacidade, né, de compreensão dessa magia da natureza. Mas o que a gente já sabe é que a mente ela não é separada do corpo. Então, os sintomas, os desequilíbrios que o corpo apresenta, ou seja, o nosso físico, a matéria, ela traz atrelada dinâmicas mentais. É como se a psicossomática ela se preocupasse em estudar essa relação mente e corpo. Como é que os processos mentais, por exemplo, pensamentos repetitivos ou uma ansiedade pode gerar, por exemplo, um sintoma físico. Pode apresentar, por exemplo, sudorese, que é um sintoma comum nas pessoas que têm ansiedade exacerbada. Então, essa dinâmica mente-corpo, ela foi muito ignorada pela nossa medicina ocidental. E agora, com os novos avanços, a gente está resgatando os conhecimentos mais antigos que já entendiam que não tem essa separação. Então, quando eu vou acolher um sintoma ou uma doença, a gente se preocupa mais em reconhecer quem é a pessoa que tem essa doença do que qual é a doença que a pessoa tem. Porque os sintomas, a doença, ela vai estar atrelada ao estilo de vida, à história de vida daquela pessoa. Então, vai ser uma linguagem que vai estar revelando como que aquele organismo funciona de uma forma integral, não só por partes. E aí tem toda essa magia da existência, né? De como que essas coisas se interagem para ter essa expressão de vida, essa coisa fantástica que a gente experimenta ao respirar. A gente não precisa ir muito longe, né? Porque dentro da gente tem tudo que a gente precisa. Então, levando em consideração que o nosso corpo ele reage a tudo, né? Nós somos extremamente sensíveis, extremamente facilmente nosso sistema nervoso ele reage, né? Então a gente se impressiona também muito fácil. Então, um susto, uma notícia, uma situação, um acidente, uma perda, uma separação, qualquer coisa pode marcar a gente, né, mano? Exato. Até a nossa anatomia, ela pode sofrer alterações dependendo desses contextos emocionais, sociais que a gente vivencia. Tem uma Tu diz pesquisa. assim, a nossa estrutura, a formação Exato. da nossa postura, a forma de da gente, o nosso corpo se desenvolver e interagir. Exatamente. Tem um trabalho de conclusão de uma fisioterapeuta, eu não me recordo o nome dela agora, mas depois eu posso buscar essa informação. Que ela fez um trabalho de pesquisa a respeito de uma criança que desenvolveu uma escoliose, que é aquela alteração curvosa da coluna. E aí essa fisioterapeuta fez um trabalho de pesquisa integral, né, sobre a história de vida dessa criança, como ela interagia nos contextos e tudo. E ela conseguiu descobrir uma experiência que essa criança vivenciava constantemente, que favorecia aquela escoliose, que poderia estar relacionado. A criança tinha pais, um pai com uma característica mais agressiva e uma mãe mais amorosa. E quando eles sentavam para as refeições, eles sentavam sempre naqueles mesmos lugares. A mãe de um lado e o pai do outro. E ela
foi percebendo que era um momento em que havia alguns conflitos e desgastes emocionais para aquela criança. Os pais entravam em conflitos, traziam suas frustrações, suas emoções. E a criança, ela foi aos poucos desenvolvendo uma curvatura mais próxima para a mãe, que tinha uma amorosidade mais expressa do que aquele pai que vinha sempre com uma carga mais agressiva. Então, aquela situação vivenciada durante longos períodos foram contribuindo para esse desenvolvimento anatômico. E se você fosse pegar só o desenvolvimento da criança, nada explicaria como que aquela escoliose foi se desenvolvendo. Então, o trabalho dela é bem legal, que vai mostrando essas influências emocionais, mentais, sociais até. A gente falando, quando fala numa criança, né, que uma criança ela não tem uma forma de lidar, às vezes, né, uma criança não tem estrutura, né, não tem maturidade para lidar com uma situação dessas, né? Então a relação que ela tem com isso é muito orgânica, muito rápida, Exato. né? É uma criança que se expõe, nós, né, crianças, né, que fomos todos nós expostos, uns mais, uns menos, né, a situações que nos fez o que é hoje, o que somos hoje, né? Então, o adulto, ele consegue ir lá na criança, né? Mas quando tem essas estruturas já alteradas, já fica mais difícil. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acabamos nos perdendo no emocionalismo e tentamos resolver isso com estruturas mentais falhas. Então, fala dessa sensibilidade emocional que nós temos, né? E a nossa mente, a conexão que existe. Fala um pouquinho pra gente assim, sobre a relação da mente e as emoções, né? Porque é uma coisa só isso, não é? Visto como uma coisa só, não é? Exatamente. As emoções, elas são compreendidas como pertencentes a essa dinâmica mental, né? A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo mental, onde eu tenho essa dinâmica de pensamento e de emoção. E as emoções, elas são frequências que criam uma bioquímica para que o nosso corpo entenda a situação que está sendo vivenciada fora. A gente relaciona muito que a mente, ela mora no nosso cérebro, que é o órgão associado a ela. Mas o que a medicina alternativa e as ciências mais antigas dizem é que a mente ela está no corpo todo, ela não está só no cérebro. O cérebro ele só está pegando esses estímulos e tentando traduzir o que está acontecendo para as partes internas do corpo. Então, como você falou, quando a gente leva um susto, o cérebro ele traduz essa experiência de susto para que o corpo, os órgãos, as outras glândulas e partes do corpo entendam o que está acontecendo. Então, ele traduz uma informação elétrica e uma informação química. E as emoções elas vão estar sempre envolvidas nessa bioquímica. Quando eu sinto raiva, eu tenho uma bioquímica específica circulando no meu corpo. Eu tenho uma quantidade maior de adrenalina. Quando eu estou sentindo medo, eu tenho uma outra bioquímica que tem uma outra alquimia hormonal para que o meu corpo entenda que o que eu estou sentindo é medo. E o meu cérebro também traduza isso e eu consigo encontrar uma resposta para aquela situação que está acontecendo, se é de perigo, para que eu possa me proteger, ou então enfrentar a situação. Então a mente, ela está o tempo todo fazendo essas traduções e respondendo quimicamente. E a gente sente essa química e chama como emoção, porque a gente já reconheceu padrões químicos. Então, quando a gente está sentindo raiva, a gente sabe que é raiva, porque já tem aquela característica. E isso vai fazendo uma conexão entre o que está acontecendo fora de mim e o que está acontecendo dentro de mim, para que isso crie uma coerência, né? E a gente viva uma realidade, faça Sim. sentido.
E quais, assim, os recursos que tu recomenda para que a gente consiga ter um domínio maior sobre essas reações, assim? Viver, no caso, essas reações, mas de uma forma saudável. Sim, é importante a gente observar os nossos padrões de pensamento. Porque quando a gente, eu até brinco nas aulas, né, que eu sempre faço essa pergunta para os alunos. Eu penso porque eu sinto ou eu sinto porque eu penso? É uma brincadeira da dicotomia, né, dos paradoxos da nossa experiência, dessas dinâmicas polarizadas. Essas coisas elas acontecem simultaneamente. Então, quando a gente está sentindo algo muito forte, a nossa mente ela está tentando traduzir isso e observar quais são esses pensamentos que emergem, qual é a lógica que ele utiliza, ajuda a gente a enfraquecer um pouco as nossas reações exageradas. Porque aí eu posso pegar padrões mentais que ficam associando a experiências passadas. Então ele tenta colocar na mesma caixinha. E nem sempre a gente está vivendo a mesma situação, a gente não precisa ter aquela reação exagerada. Isso acaba prejudicando um pouco as nossas relações. Então, observar o pensamento, quando eu estou sentindo uma raiva, quais são os pensamentos que me vêm à mente? Quais são as frases, quais são os julgamentos? Geralmente a gente está culpabilizando a pessoa, está fora de mim, ou eu estou culpabilizando a mim mesmo por estar sentindo o que eu estou sentindo, né? Se for isso, a gente já começa a enfraquecer daí esse julgamento, né? Sentir é natural. Algo assim muito ligado ao processo da meditação, né? A observação, né? Exato. Porque você se desidentifica, né? Então você começa a tirar força, né? Porque quando a gente está vivenciando algo, é algo que toma, né? Tu fica fascinado por aquilo também, ao mesmo tempo. Existem muitas formas da gente se sentir satisfeita, às vezes sentindo uma emoção negativa. Aquilo às vezes é bom, entre aspas, né? Mas esse caminho da observação é um caminho de estar nesse processo, então, de desidentificação. Então, quando a pessoa consegue enxergar, ser crítico, né? Observar o que está acontecendo, ela já não está lá dentro, ela está observando. Seria mais ou menos por aí? Exatamente. É uma forma da gente mudar o nosso padrão. É Tá observando. reconhecê-lo. O primeiro passo é reconhecer, né? Que a gente tem padrões reativos. Quando eu sinto raiva, eu respondo da mesma forma. Então, eu nunca consigo ter um certo domínio sobre a minha raiva. Ela vem e me domina. E aí a gente tem que levar em consideração também que a gente tem influências culturais sobre as emoções. Como as emoções elas são associadas ao corpo e ele está em segunda instância, vamos dizer assim, né? O mental é mais importante, o raciocínio. A gente acabou deixando as emoções um pouco de lado. A gente não teve, por exemplo, uma disciplina na escola sobre inteligência emocional. A gente só aprendeu que tem emoções que são boas de sentir e tem emoções que são desagradáveis. Então a gente não desenvolveu muita habilidade para lidar com a raiva, por exemplo, porque socialmente ela não é aceita. Quando a gente chega para alguém e fala, eu tô com raiva, a gente geralmente escuta, não fica assim. Então, a raiva ela não tem muito espaço de existência. A gente não sabe muito o que fazer quando está com raiva, porque é uma emoção tão instintual e ela tem um caminho pelo corpo. A raiva ela vai vir para as extremidades, então a gente fica com muita energia nas mãos. E se a gente está inconsciente dessa raiva, a gente vai para o lado mais instintivo, que é a da agressão. A energia está aqui nas minhas mãos. Só que nós somos seres conscientes. Então, tomar consciência dessa raiva faz com que eu dê uma outra possibilidade para ela, que não uma resposta instintiva, de ir lá e agredir. Eu posso pegar toda essa energia que está nas mãos, por exemplo, e escrever
e com isso eu consigo transmutar aquele animal para um ser consciente, um ser humano que sente. Ele vai sentir raiva, mas ele pode dar outro fluxo para isso, né? Ele pode criar. Canalizar, né? Canalizar melhor essa energia e aquilo não vai se tornar destrutivo, né? Eu vejo isso muito nos cursos de massagem, que às vezes a gente tem assim, né, por experiência também, né, essa energia, muita energia, que a gente não, quando a gente tem muita energia, não sabe o que fazer com essa energia, ela vai nos atrapalhar. E a massagem, as terapias que usa as mãos para cura, elas ajudam a gente a focar, canalizar uma energia positiva, né? É a mesma energia, não é? Então, é muito incrível isso. Então, as pessoas que têm muita energia nesse sentido, que às vezes é mal canalizada, que não conseguem ter domínio, ter controle, quando começam a aprender uma técnica terapêutica, elas descobrem assim, o poder que elas podem canalizar através daquilo ali e viram os grandes massoterapeutas, grandes curadores. Assim. É bem interessante isso, porque tudo é uma forma de você saber usar, né? É uma força em nós, né? Então, ela não é interessada em que você agrida, né? Ela é interessada em ser utilizada de alguma forma. Então, quando a gente conhece, se conhece mais, fica mais fácil lidar com isso, né? Lidar com esse tipo de emoção, realmente, que a gente não aprende muito a lidar com uma raiva, né? Quando a gente é criança, a gente é super espontâneo. De repente, se a gente é tão espontâneo, mas tem que se adequar a uma situação, adequar a uma educação, adequar a escola, está convivendo com outras pessoas, você começa a reprimir coisas, né, de uma forma burra. Porque você não sabe como usar, né? E quem tem que ter esse olhar são os pais, não é? Quando é criança, é o pai e a mãe que tem que olhar isso, né? Tem que estar presente para olhar, para ajudar o filho a entender e a ser inteligente com aquele dom, aquele poder que ele tem ali, que às vezes pode ser negativo, né? Mas não é fácil também, né? É complexo. É bastante desafiador. Eu sempre recomendo nos processos terapêuticos o primeiro passo do reconhecimento, né? Assim, eu sinto, reconhecer que o ser humano ele está aqui para sentir. Ele sente desde o momento em que ele nasceu. A gente não nasceu pensando, nossa, como o mundo é maravilhoso. A gente nasceu sentindo a temperatura da sala de parto, sentindo o cheiro da mãe, sentindo o tato do médico. Então, a gente está aqui basicamente sentindo. E a gente tem essas energias fluindo. Se a gente começa a reprimir, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu vou ter essas energias estagnadas no meu corpo. Eu não E a posso gente falar. não pode falar, porque senão eu não vou ser amado. Só que É. a gente está aqui sentindo, eu não tenho como não sentir. Eu tenho como responder às minhas emoções de uma forma mais consciente, onde eu me preservo e preservo o outro. Eu consigo falar sobre o que eu sinto sem cobrar que o outro dê conta do que eu sinto, porque o que eu sinto é responsabilidade minha, não é responsabilidade do outro. Só que a gente também inverteu isso, a gente acha que aquilo que eu sinto é responsabilidade do outro. Então, se Mas aí você alguém. coloca numa vitimização, né? Como se o Exato, outro fosse. Tu entrega esse bateu. poder pro outro, né? Exatamente. E aí embola ainda mais as emoções. E muitas Até que vezes. descobrir, né, que é vítima, faz parte, né, do nosso crescimento. Mas para isso, né, Amanda, para uma nova humanidade, digamos, mais consciente, tem que ter pais que se curem, né, que busquem a sua própria cura, que sejam pais conscientes, porque é a partir disso que vai ter um filho com um olhar diferente para essa criança, que então vai começar a mudar esse padrão, não é? Exatamente.
né? Ajudando as crianças a permitir que elas sintam, né? Porque as crianças, como você falou, elas estão muito espontâneas. Então elas chegam falando, eu tô com medo, eu tô com raiva, e a gente ajudar as crianças também a reconhecer. Às vezes elas não sabem dar nomes, elas estão sentindo a energia nas mãozinhas, elas ficaram um pouco chateadas, mas elas não sabem identificar que aquilo é raiva. Dar nomes, às vezes, é o primeiro passo, né? Eu estou sentindo raiva. E tudo bem sentir raiva. Agora, o que que eu vou fazer com isso? Aí é que está o gostoso da brincadeira. Não Muito ficar legal. só Mas, reativo. Amanda, e quando a gente, assim, tu deu um exemplo de uma criança, né? Um exemplo, né, desse estudo, dessa criança que desenvolveu escoliose e que tinha relação com a mãe, né? Que ele se sentia melhor com a mãe, então toda essa coisa do posicionamento na mesa e tal, interessantíssimo isso, né? Então essa criança cresceu, é um adulto, né? Como é que a gente pode, dentro da tua visão, trabalhar com essa criança, né? Porque aquela escoliose, isso se estrutura de uma forma, né? O osso, é uma coisa, a parte mais dura do nosso corpo, né? Então, quer dizer, a escoliose não vai sair, né? Exato. Mas como trabalhar de uma forma que esse adulto, né, possa curar isso, né? Porque ele vai ter o aprendizado, vai ter a lição de tudo que ele viveu na vida de forma consciente, talvez, se ele conseguir resgatar. Mas como que ele pode fazer com que ele não desenvolva outras coisas, outras doenças, por exemplo? Porque a gente colocou um exemplo que às vezes é um pontinho, né? Que vai juntar com outros relacionados aí à estrutura masculina, estrutura feminina na vida da pessoa e que vai juntar então com esse pontinho, né? Então vai criando, né, um super problema, né? Como que a gente lida com isso assim, a nível terapêutico? Você falou da observação, Uhum. que é uma forma da reação, mas isso é uma coisa mais externa. Mas e a cura? A cura dessa relação do pai com a mãe, como que funciona chegar lá? A gente faz um caminho de reeducação da mente. Porque o que acontece nessas experiências, por exemplo, com esse caso, é que aquela situação, ela gerou algumas crenças naquela criança. Uma crença bem básica pode ser que o amor é bom e a agressividade é ruim. Só que lembra que a gente falou que nós temos uma dimensão instintiva. Então, aquela criança ela também tem os seus impulsos agressivos. Se ela tem uma crença de que o amor é bom e a agressividade é ruim, e ela foi demonstrando isso com essa curvatura, provavelmente ela vai se tornar um adulto que reprime a própria agressividade. E aí vai chegar na terapia com essas questões, não consegue se comunicar quando está sob essa emoção. Provavelmente vai ser um adulto que pode desenvolver dificuldade de delimitar os limites, os próprios espaços. Então está sempre cedendo para não entrar em contato com essa emoção. Então, toda a experiência que eu vivo, ela vai fazer com que a minha mente crie crenças para poder dizer o que que é aquilo. E esses padrões, eles ficam armazenados, né? Então, todas as vezes em que eu vivo uma situação semelhante, o meu cérebro vai juntar tudo que foi igual para ele dizer, olha, o que está acontecendo é isso. Só que às vezes não, né? Numa situação, por exemplo, dessa pessoa adulta, ela poderia estar numa situação, por exemplo, de trabalho, onde ela tem a mesma característica, um chefe mais agressivo e uma chefe mais amorosa. E de repente ela se vê ali naquela mesma configuração, onde ela está negando a agressividade dela. Se ela está num processo terapêutico e toma consciência disso, ela pode começar a fazer uma escolha de reagir diferente. Ao invés de ela se esquivar da agressividade, ela aprende a lidar. Ela aprende a
questionar esse chefe mais agressivo, ao invés de se esconder. Ela tem poder para lidar com isso porque ela se permite ser agressiva também. Ela não está negando essa dimensão. Ela só tem consciência e aquela agressividade não vai se tornar uma violência. Ela vai ser só uma firmeza, né? Aquele lugar que diz não, um não saudável. E como que fica a abordagem mais corporal, assim? Que você também tem esse conhecimento, assim, né? Da partir do corpo também, porque você está falando dentro de uma consciência, de uma atitude, né? De você tomar uma percepção, mas uma ação a nível mental, de crenças, né? Mas e trazer isso para o corpo? Como que funciona o caminho corpo-ação? Consciência. Uhum. Lembra que eu estava falando que não tem essa separação, né? Então a mente ela vai ter esses padrões de crença que vão estar refletidos lá na fisiologia do corpo, É. na forma como ele está funcionando. Então, à medida que a gente vai fazendo essa investigação da estrutura das crenças, a gente vai vendo ela expressa no corpo. Às vezes uma região ela é mais rígida, porque se eu tenho uma necessidade de reprimir uma emoção, eu preciso fazer força para isso, né? Então eu vou ter ali uma área do meu corpo que vai ter uma tensão. E aí quando a gente está trabalhando esses processos terapêuticos mais antigos, o que a gente está querendo fazer não é resolvê-los, porque ele já aconteceu. O que a gente está querendo é tocar com amor. Então, a massoterapia, por ter essa dimensão do toque, quando ela é integrada com essa percepção dos processos mais sutis da mente, a gente pode de fato tocar com a mão aquela rigidez que está lá na mente, mas ela também está expressa ali no corpo. E aí a gente toca e dá fluxo para aquela energia. E na verdade, a simplicidade do que está acontecendo é só que a gente está dizendo para aquele corpo, tudo bem sentir. E aí aquela energia, ela segue o fluxo da natureza. Aí o corpo solta, a mente dá uma flexibilizada, a pessoa vive uma outra experiência que ela não reagiu daquela forma, ela já tem mais consciência corporal. Nossa, aquela área nem está mais tensa. E ela vai percebendo como que essa mente está ali expressa no próprio corpo dela. Desbloqueio, né? Interessante sobre a raiva, já que a gente está falando dela, e muita gente não percebe, como a raiva ela traz a gente para essa expressão mais instintiva, ela vem para as extremidades e vem aqui também para o maxilar. Então, quando a gente tem muita raiva retida, às vezes a gente guarda muita tensão aqui no maxilar. E aí, muito sintoma de bruxismo, de dores aqui podem estar associados à raiva retida. E aí, às vezes, você está conversando com uma pessoa e você percebe como isso aqui é tenso. E aí, às vezes, a pessoa nem tem consciência disso, né? Você fala, nossa, tá tenso. Aí ela vai e fala, é mesmo. Aí ela consegue relaxar e soltar. Eu vejo isso como assim, é o poder que nós temos do controle, né? Porque essa força aqui para mastigar, né? Uma seta, é um músculo super forte, né? Então, a ATM é o local aqui, essa região da articulação, né? Temporomandibular, o queixo, a boca, é onde a gente vai falar, chorar, gritar, morder, né? Berrar. Então, quando a gente não tem isso livre, não pode, fica submetido em ambientes assim, que você fica oprimido, porque não tem como. Você está no trabalho, na tua casa, tem um pai ou uma mãe agressivo, em que você fica toda hora brigando, você vai ficar só apanhando, você aprende a segurar como criança, né? Agora um adulto no trabalho, em que você tem que se colocar, mas é difícil se colocar como chefe, às vezes autoritário, alguém autoritário, você fica segurando, engolindo sapo e aguentando, e não busca uma outra forma, né, de se expressar, de se colocar. Então, acontece essa sobrecarga, é muito natural, né? A pessoa, porque a energia, ela vem fluindo, subindo para a gente
colocar para fora, né? E quando a gente chora, né, a gente fica tremendo aqui o queixo, a mandíbula. Na bioenergética, quando isso flui, né, tudo vibra e destrava, né? E aí o choro vem, a raiva vem, a liberação vem daquilo que está travado, né? Aquelas coisas represadas, né? Então, o se movimentar é muito importante também, né? Assim, cantar, rir, conversar, desabafar, bater papo, é algo muito importante, né? Dá fluxo. Então, partindo do princípio, então, né, que o que é somatizado no nosso corpo é algo que está travado dentro de nós e que nós não nascemos para sermos travados. A gente nasceu para ter energia fluindo dentro de nós, né? Então, quando existe algo parado em nós, porque a gente está falando dos sentimentos, mas quantas coisas ficam paradas nos nossos órgãos, né? Intestino, Sim, né? Bexiga, e tudo, né? Placas de gordura paradas, tudo que é excesso que fica parado, depositado, uma dor muscular, tudo que fica parado no nosso corpo é um sinal de trava, do fluxo, né? Quando exato. você fala assim, nessa relação com a Ayurveda, relação com as terapias orientais, né, que fala do fluxo dos meridianos, fluxo pelos nadis, da energia da vida fluindo dentro de nós, nada mais é do que essa obstrução da nossa natureza, né? As barreiras, que tem a ver com a mente, tem a ver com a nossa atitude, a relação que a gente tem com o nosso corpo, a consciência que a gente tem com o nosso corpo, tudo isso, né? E que vai nos adoecer se a gente não fizer nada, né? Exatamente. A natureza já está dando todos os sinais, né? Nosso corpo é constituído, em sua grande maioria, por água. E se a gente observar a água na natureza, ela está sempre fluindo. Tava pensando nisso agora. Não faz Como sentido que a eles gente. tocam o óleo, né? Da água e sai no outro. Tá sempre. Exatamente. Não tem como trancar esse fluxo, né? Exatamente. Eu brinco nas aulas também que fora da gente, água parada dá dengue, no corpo, água parada dá edema. Que vão estar ali mostrando aquelas retenções, né? Ali estão retido emoções, estão retido memórias, estão retidos pensamentos, que quando você recebe uma massagem, por exemplo, você está dando fluxo para tudo isso. Tudo isso está seguindo o fluxo Razão dá. para Aí ser tá. reharmonizado na natureza. E porque a gente sai também dessa tensão da mente, né? Então se relaxa. Quando a gente relaxa, a gente fica grande. A sensação, eu acho incrível, assim, quando a pessoa fazer uma massagem pela primeira vez, né? Normalmente ela tem uma experiência muito incrível, porque ela experimenta estar consciente, permeando em níveis, né? Às vezes de consciência, sono, mas que ela tem uma sensibilidade, uma sensação corporal totalmente diferente, que nunca tinha percebido, que é através desse relaxamento do sistema nervoso, induzido através, mecanicamente, né, através da massagem. E isso é muito bacana, a gente ter essa experiência, né, de se sentir grande, fluindo, parece que a gente está maior, porque a tensão, o estresse, tudo nos encolhe, né? A Sim, somatização nos encolhe. A gente não ocupa aquilo que deveria. Então, uma coluna que está torta, deveria estar reta, a pessoa mais alta, mais comprida, está ela achatada, né? Que massa. exatamente. É muito bom. Que bom, Amanda. Uma delícia conversar sobre essas coisas, porque são coisas que a gente vive, todo mundo vive, né? Todo mundo está ouvindo, que participou, que passou por aqui. Tenho certeza que vive essas coisas também, né? E a gente ter hoje tanto acesso, né, a recursos que possam nos ajudar, isso é muito bacana. Né? Cada vez mais as pessoas estão procurando se sentir melhor, buscar qualidade de vida, buscar aquilo que interessa, que vale a pena para a vida, né? Cada vez Exato. mais, né? A expectativa de vida nossa é para a gente ser longeva, né? Para ir longe mesmo. Uhum. E a Então, gente Amanda, não... E a Hã? gente também ainda pode mudar um pouco essa visão, né, de pegar
os sinais do corpo como processo de autoconhecimento mesmo. Claro, Não lógico. se relacionar com os sintomas e com a doença como uma coisa que vem do nada, que é separado do meu estilo de vida e da minha visão de mundo. Para o processo de cura ser mais efetivo e mais sustentável, senão a gente fica só naquela lógica de tapar buraco, né? Tá sempre ali com as coisas capengas. E o corpo ele é um guia, ele é o verdadeiro mestre para essa jornada de autoconhecimento. As dores, os teus incômodos, as tuas insatisfações, aquela parte que você não gosta tanto, aquela parte que você mais gosta, tudo isso é material de autoconhecimento, que não é uma pessoa que está dizendo quem você é o seu próprio corpo te dando sinais de para onde a vida quer que você vá. E não ficar presa naquela ideia de que a mente ela vai dizer para onde você quer ir. E aí você vai lá e faz acontecer. A gente vai para o nosso lugarzinho de ir com a vida, né? Mas para isso a pessoa tem que estar afim, né? De se olhar, de se encarar e parar um pouquinho. Porque para observar, você tem que parar, né? E eu acho que a gente está até num momento bem Propício. oportuno, para isso, porque está todo mundo nesse momento de retiro, né? Eu não gosto de falar de quarentena, a gente está no retiro, né? Estamos aí vivenciando outras coisas, né? E trabalhando muitas questões de medos, de incertezas, de fé, de desenvolver a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, o amor ao próximo. Né? Então, quantas coisas a gente está tendo que parar em casa, ver a casa, muitos, né, conviver com o Sim. seu, conviver com a Ações. que bom, mas muito legal. Me diz aqui qual seria assim uma pérola para você dar de presente para as pessoas, assim, uma recomendação sua. Uma recomendação. Ai, deixa eu pensar. Eu acho que nesse momento a meditação é a carta na manga, sabe? Esse parar para respirar, aproveitar esse convite mesmo do universo, esse momento do planeta, né? A gente desenvolver um estilo de vida que ele é cheio de coisas. A gente está envolvido em várias relações, em várias atividades, e não tem preservado esse ato simples, que é o de respirar. Aquele momento em que você consegue honrar a vida e ser grato por estar aqui, onde a mente não está preocupada com os teus prazos, as tuas metas, se você fez ou se você deixou de fazer. Então, eu acho que para a saúde, para a qualidade de vida, para um sistema imune fortalecido e para uma qualidade de leveza na vida, a meditação uma Autossustentável. ela é autossustentável. Você conseguir ter esse momento até que você consiga transformar a sua vida num estado meditativo. E você não mais pare para meditar. A meditação ela já é um estado natural, onde você está ali presente, respirando, e a mente está fluindo de acordo com cada situação. Esse é assim o Chave. meu é a chave. Respira. Não importa se é em pé, se é sentado, você tem o seu jeitinho, só respira, sente esse ar, entra em contato com essa. Eu adoro esses paradoxos, com essa substância insubstancial que é o oxigênio. Sim. E esse momento agora também, eu acho que é legal a gente poder equilibrar as nossas atividades e afazeres dentro de casa, né? Então, mesmo que more em um lugar que seja fechado, apartamento, um lugar que não tenha, né, muito recurso de jardim, tudo, mas que você consiga fazer coisas diferentes em casa e aproveitar de forma criativa esse momento, né? Se nada acontece por acaso, se a gente está aqui por algum motivo, então vamos fazer esse motivo, fazer esse acaso, ser algo assim muito relevante na nossa vida, né? Que bom, Amanda. Quero agradecer muito, tá? Esses momentos, esse bate-papo. E tenho o maior carinho
com você. Desejo tudo de lindo, de maravilhoso. Namastê, que seja abençoada a tua vida. Um grande abraço a todos que participaram hoje da nossa live. Agradecer a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. Uma alegria enorme. Sexta-feira a gente vai ter mais uma live. E amanhã a gente confirma quem vai ser nossa convidada, hein? Tá bom? Então, um grande abraço, uma boa noite a todos. Namastê. Obrigada, Danai. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Eu sou uma apaixonada por essas trocas, por essas partilhas sobre o corpo, sobre essa magia. E estamos juntos nesse momento de instabilidade, incerteza, confiando nessa magia do corpo, da Isso vida. aí. Isso aí. Oi. Namastê. Um abraço.